noite a todos, sejam muito bem-vindos. Seu Leandro Jacinto, seu Atenágora, seu Ivonei Carlos, seu Valdivino Viana, o pessoal que nos acompanha lá no Instagram, o De Frente com o Dr. Paulo. E aí a gente tem o tema de hoje, que é criatório de aves exóticos, como fazer valer a pena ter um. Esse é o título da nossa live, nosso bate-papo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal que está nos assistindo ao vivo, o pessoal que vai nos assistir gravado, nossa live. Seja bem-vindo, Carlos Alberto Araújo Fonseca, muito boa noite. A nova série começa semana que vem, possivelmente essa série vai ser na terça-feira, talvez a gente está pensando em fazer até essa série no sábado à noite, alguma coisa assim, a gente ainda está decidindo, que é a série Criador Pro, Realizando Sonhos, onde a gente vai começar uma série de entrevistas com criadores do Brasil, além de criadores que são criadores comerciais, criadores amadoristas de passarinhos, criadores que estão fazendo o processo de legalização. A gente vai falar também com associações, entrevista com presidentes de clube, nós vamos falar com empresas na área da criação, empresas na área de alimentação, biólogos, veterinários que trabalham com a criação. A gente vai estar começando a trazer várias pessoas para a gente fazer várias entrevistas aqui nessa série Criador Pro, Realizando Sonhos, que a gente vai começar essa série na próxima semana, ou na terça-feira, ou no sábado, tá bom? E lembrando a todos, né, que a gente divulgou nas últimas semanas a plataforma Criador Pro, que é criadorpro.com, que você pode estar entrando e se cadastrando lá no plano básico, que é o plano gratuito. Ele é totalmente gratuito, é só você preencher seus dados e ter acesso, que lá dentro a gente vai começar a ter uma série de lives exclusivas para quem está dentro do Criador Pro, tá? E essas lives vão ser sempre na sexta-feira. A gente ainda vai definir o horário com vários temas técnicos, né? Lembrando que a plataforma Criador Pro é a maior plataforma técnica, né, de assuntos técnicos de criadores do Brasil. O pessoal que adquiriu o plano, que é o pacote Criador Pro 4.0, o curso começa na semana que vem. A oportunidade de criar animais, né? Principalmente a criação de aves exóticas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que aves exóticas são aves que não são originárias do Brasil, que elas são de fora do Brasil, que não têm seu ciclo reprodutivo e não são originárias do nosso território e não passam nenhum período reprodutivo aqui no nosso território, tá? Então, são aves exóticas, que nós temos 3 grupos de aves aqui. Na verdade, tem vários grupos de aves, mas a gente classifica elas como as mais importantes. 4 grupos, vamos falar assim, né? Mas 3 grupos de maior importância, que são os psitacídeos, ou a família Psittacidae, né? Da família dos psittaciformes, que são a família das aves que tem o bico curvo, que são os periquitos, papagaios, jandaias, as araras e assim sucessivamente. E aí a gente tem um grupo muito forte, uma criação extremamente, e cada vez cresce mais no Brasil, nessa área de psitacídeos exóticos, tá? E aí dentro dessa área de psitacídeos exóticos nós temos desde os periquitos australianos e todas as suas mutações, calopsitas, que entram como animais domésticos. Aí nós temos as agapornis, as forpos, as catarinas, as cacariques, as burques, as turquinase. Aí nós temos as red rump, nós temos as roselas, aí todas as espécies de rosela, né? Nós temos ringnecks e suas mutações, o cabeça de ameixa, o mustache, o grande Alexandre, as lores, a família das lores. Para quem gosta de lores, na próxima segunda-feira nós vamos ter a nossa live, a família das lores, onde a gente vai falar muito sobre lores, sobre o negócio da criação de lores. Nós temos os papagaios ecletos, os papagaios africanos, nós temos o papagaio do Congo, nós temos a linha das cacatuas, né? E nós temos uma série de outros periquitos exóticos, periquito regente e muitos, né? É uma área muito grande, a gente já disponibilizou essa lista para vocês algumas vezes. Então, é um mercado fantástico que cresce todo dia, é um mercado que a procura é muito grande por psitacídeos, principalmente psitacídeos
exóticos para montagem de plantel, para matrizes e para animais pet, tá bom? São esse mercado. Depois eu tenho a linha das aves exóticas que a gente chama de passariniformes, que são os pássaros canoros. E aí nós temos uma linha gigantesca também, desde o canário belga, o diamante gold, o mandarim, o bavete, o degolado, o diamante sparrow, os donfafes, todos a linha dos pintacilgos tarins, né, da Bolívia, o pintacilgo xantoglasta, os verdilhões, o pintacilgo português, os majors, o cardeal vermelho, o cardeal amarelo e uma linha gigantesca de passeriniformes, né, que são muito apreciados tanto pela sua beleza quanto pelo seu canto, né? Que existe uma linha muito gigante, muita gente cria, né, esses animais. No Brasil, a gente tem uma dos maiores número de criadores de canários do mundo, está aqui no Brasil, né? Nós temos a FOB, que surgiu com a Federação Ornitológica Brasileira, ela surgiu com os animais exóticos, né? E hoje nós temos eventos todos os anos. Nos últimos anos, devido à pandemia, nós não tivemos, mas todos os anos nós temos esses eventos, né, que é o Campeonato Nacional, que antigamente era dividido na área dos exóticos, estava todos os passeriniformes e os psitacídeos exóticos, e a área de canários, né? E aí, nos últimos anos, parece que ficou tudo junto, né? Nos últimos anos eu não participei, mas ficou tudo meio reunido num único evento, né? Então, todos os aves exóticas. E aí nós temos a linha das aves exóticas, que a gente tem aí, né, os colubiformes, que são os pombos, e nós temos a linha dos fazões, perdizes, os galináceos, né? Aí nós temos as galinhas Nagasaki, Imaene, né? Aí temos os emus africanos, temos os marrecos, os cisnes, e uma linha muito grande de pessoas que criam esses animais exóticos, que também fazem parte dessa cultura de aves exóticas, né? Então, quando a gente fala em ave exótica, a gente está falando basicamente disso. A gente está falando de psittaciformes, e aí esse grupo de aves exóticas ele se divide em basicamente duas categorias de criação no Brasil, que são as aves domésticas, que a gente já falou da relação delas, e psittacídeos nós temos só dois, que é o periquito australiano e todas as suas mutações, e a calopsita e todas as suas variações. E dentro da linha dos passeriniformes, nós temos o canário belga, aí nós temos o mandarim, o diamante, o manon e o diamante gold. São 6, na verdade, né? São 4 passeriniformes e 2 psittacídeos. E aí nós entramos nessa linha dos galináceos, que nós temos uma série de animais domésticos já, né, que entram na linha de animais domésticos. Então, nós temos essas categorias no Brasil. Então, todos os outros psittacídeos, todos os outros passeriniformes e a maioria das aves, elas precisam entrar ou se enquadrar como animais que entram na categoria de exóticos no Brasil, e pela instrução normativa do CONAMA 486 de 2018, que é a resolução que está em vigor hoje para a criação de animais no Brasil. Todos os animais que estão na lista de exóticos precisam estar legalizados junto aos órgãos ambientais. Você precisa virar um criador comercial de aves exóticas. Todo criador que quer criar animais que estão na lista de domésticos, ele precisa também estar cadastrado como criador comercial de animais. E os animais, pessoas que querem criar animais silvestres se enquadram como criadores da fauna silvestre nativa, criatórios comerciais. Então, qual é o intuito do criador comercial? Criar, reproduzir e vender os filhotes. Então, para você poder produzir, reproduzir esses animais em cativeiro, em ambiente doméstico, em recintos que são chamados recintos exsitos, né, fora do ambiente natural, e você poder vender de forma legal, você precisa ser um criatório comercial legalizado. Por que a gente está falando disso? Porque vale a pena você ter um criatório de aves exóticas? Sim, vale muito a pena. Se você souber fazer um planejamento, escolher corretamente a sua linha de criação e você fazer esse processo de legalização, você vai ganhar muito dinheiro. Dá para viver tranquilamente da criação de animais exóticos, dá para você ter uma renda fantástica. Tem gente que tem rendas complementares e tem gente que passa a viver somente da criação dessas aves. Tá? E a tendência é você sempre ampliando e aumentando isso. Tá?
Lembrando que a criação comercial de aves exóticas no Brasil, ela é regulamentada pelo IBAMA, pelo CONAMA, pelo Ministério do Meio Ambiente, e cada estado também pode regulamentar a sua criação. Nós temos alguns estados que podem alterar as listas, mudando uma espécie ou outra, mas geralmente eles mantêm as mesmas categorias que estão na resolução do CONAMA. Para quem não viu, na nossa última live de segunda-feira, a gente falou sobre o CTF, que é o Cadastro Técnico Federal. E lá eu expliquei e mostrei todas as categorias do IBAMA que são obrigatórios o processo de legalização junto aos órgãos. Todas elas, né? Então, quem não assistiu, volta e assiste a nossa última live de segunda-feira, e aí vai entender um pouquinho sobre isso. Então, a criação de animais, primeiro você tem que entender que toda criação precisa ser regulamentada e você precisa ter o processo de legalização. O processo de legalização é um processo barato? Não. Primeiro, porque você precisa contratar uma série de profissionais que façam o processo de legalização. A gente já falou sobre isso também em todas as nossas lives, tá? E você precisa investir em infraestrutura, em planejamento, na compra de matrizes legalizadas, e você tem que investir em conhecimento, em aprender o manejo, em aprender sobre as espécies, aprender sobre alimentação, aprender sobre genética, sobre acasalamentos e formas de reprodução. Não é só isso, você tem que investir em aprender sobre doenças, você tem que saber sobre prevenção, você tem que entender morfologia, você tem que entender de bem-estar, você tem que ter um entendimento da questão ecológica e de comportamental dos animais. Então, todo criador ele tem que estar sempre em constante busca de conhecimento. E esse conhecimento nós temos vários tipos de forma: livros, artigos científicos, palestras, eventos, congressos, reuniões, associações de criadores, eventos organizados por isso, canais do YouTube, cursos pagos que você pode comprar e estudar, livros. Isso tudo é muito importante que o criador que está envolvido no processo de criação, ele tem que estar sempre em constante aperfeiçoamento. E uma das suas principais coisas que você precisa estudar é legislação ambiental, para você saber se precaver e para você poder até mesmo instruir as pessoas que vão ser seus futuros clientes. Porque o cliente, ele tem que saber que ele tem que comprar um animal, que ele venha de um criatório legalizado, que receba a nota fiscal, que receba um atestado de saúde, que tenha todas as condições para ele levar para a casa dele e ele não se incomodar. Ele está adquirindo um animal legalizado que não foi retirado da natureza. E uma das formas de você fazer a venda e você ter um respaldo muito grande na sua criação é falar isso para o seu consumidor, certo? Nós sabemos que aqui nesse mundo da criação, devido a a gente está falando de 2018, parece, são 4 anos, 3 anos atrás, 3 anos e 3 meses, que a gente está falando sobre isso. Parece ser pequeno essa mudança da obrigatoriedade de todo criador, que aves exóticas, citacídeos, passarinformes, etc., que estão na lista de exóticos, precisam ser criatórios comerciais legalizados, para poder se reproduzir, para poder ter seu anel comercial, poder vender com nota fiscal e certificado de origem. Isso é obrigatório. E muitos criadores levam isso meio na piada, levam isso meio naquela questão que meu estado não cobra, o fulano cria e vende 100, por que eu preciso? Porque é lei, e lei a gente não discute, lei a gente vai lá e tenta cumprir, certo? É a mesma coisa, se a lei, você para ter uma empresa, para abrir uma empresa, você precisa ter alvará de funcionamento, você precisa de licenciamento da prefeitura, pagar as taxas, ter CNPJ para funcionar. Mas tem muita gente que abre o negócio e não tem. Eles estão irregulares, estão cometendo crimes sujeitos a sanções e penalizações. As sanções na nossa área de criação são simples: multas extremamente pesadas, apreensão das suas aves, processo legal e processo criminal, dependendo das espécies, e proibição total de criação de qualquer espécie legalmente, certo? E além de você ter um prejuízo gigantesco. Animais silvestres
dependendo, né, se ele está na lista de ameaçados, vulneráveis, é R$ 5.000 por animal. O resto é R$ 500 para cada animal. De multa, se você tem 100 animais, multiplica isso por R$ 500. Se você tiver 10 animais, vamos supor, 10 bicudos ilegais, está ameaçado, são 5.000 por animal. Ah, mas quanto é que é a multa para o exótico? É a mesma, R$ 500 por animal. E se os animais... o exótico não tem ameaçado de extinção. Tem a lista internacional dos animais ameaçados de extinção. Eu mostrei até alguns... A gente mostrou a lista, né, de exóticos, ela é dividida em 3 categorias. Algumas categorias, a categoria A, B e C. A categoria A são animais de maior importância, a B e a C já são animais que, se você for pego, a multa é mais cara. Não existe animais só em extinção aqui no Brasil como animais silvestres. Animais exóticos também estão em extinção. E se esse animal está em extinção e ele é um reservatório de doença e for constatado que ele é portador de alguma doença, você ainda vai ser multado e responsabilizado civilmente. Então, as sanções são muito grandes. O problema que a gente tem no Brasil ainda falta muita fiscalização, falta muito conhecimento, falta muita gente falar a verdade. Aqui no nosso canal, o canal Criador Pro, a plataforma Criador Pro, em todas as nossas lives, a gente se trabalha e se baseia na lei, ok? A lei tem que seguir dessa forma. Tem alguns criadores que, às vezes, me procuram e falam assim, mas o fulano tem um criatório comercial, não precisa da metade das exigências que você está falando que tem que ter. Antigamente, não precisava de muitas exigências. Hoje, a partir de 2018, precisa de todas essas exigências, senão eles não aprovam. Alguns estados estão facilitando a questão dos exóticos. Então, quanto mais você fizer tudo de acordo com o que a legislação faz, menos problemas você vai ter. Melhor vai ser a apresentação do seu criatório, mais fácil de você vender os seus animais e mais fácil vai ser de você legalizar todo o seu plantel. Outra pergunta, animais que não têm nota fiscal, como é que eu vou fazer para legalizar? Já falamos várias vezes. Anel de federação, anel de marcação, anel de FOB, não são anéis de criatórios comerciais. Você tem que ter um anel comercial autorizado pelo órgão ambiental, certo? E aprovado pelo órgão ambiental. Tem toda uma nomenclatura e um código especial. Anel de marcação, eles servem, como o próprio diz, anel de marcação, para você poder participar e estar associado a um clube, você tem que colocar o anel daquele clube, para poder participar dos eventos daquele clube, para você poder, até mesmo para você ter um respaldo de marcação e de identificação, de você ter um controle mais fácil do seu plantel. O que eu faço com esses animais? Esses animais que estão irregulares, que você não adquiriu com nota fiscal e não tem certificado de origem, nós temos 2 soluções. Ou, durante o processo de legalização, por livre e espontânea vontade, você vai doar esses animais e vai entregar eles para o órgão ambiental, e aí você vai fazer um pedido nessa mesma entrega de você ficar como um fiel depositário desses animais, e aí você vai acabar recebendo esses animais com matrizes definitivas em que eles não vão poder mais ser comercializados. Ou você vai se desfazer desses animais. Como é que você vai se desfazer? Vai revender esses animais para outros criadores, só que você tem que ter a consciência que quando você está fazendo isso, você está passando a bomba para o outro criador. Você está tirando dos seus ombros a responsabilidade de ter um animal ilegal e está vendendo esse animal ilegal para os outros. E você corre o risco daquele outro que for apreendido, eu comprei do fulano. Mas como é que você vendeu um animal ilegal e você pode manchar o seu criatório e manchar o seu processo de legalização? Então, eu aconselho quem conseguir fazer os trâmites, não reproduzir, gente, hipótese alguma, parar com essa ideia de reprodução enquanto você não fizer a legalização. Só reproduz e anile filhotes quando você tiver legalizado. Fora isso, não faça isso. Você vai virar uma bola de neve e você vai ter um problema muito sério. Então, esses animais que já estão ilegais, a maioria dos estados estão aceitando você ficar com eles como fiel depositários. Porque eles vão ter que aprender e vão ter que dar para alguém. Se você já está fazendo o processo de legalização, você já solicita que você fique com eles como fiel depositário, já que você está fazendo o processo de legalização. E aí você pode até entrar com mandado de segurança e esses animais possivelmente vão virar matrizes suas. Então, para ganhar dinheiro e para fazer valer a pena, faça a coisa correta. Não invente moda. Não comece um processo de criação de animais em cativeiro, sabendo que a criação de animais no Brasil ela tem uma legislação que é obrigatório você estar legalizado.
não entre no grupo dos criadores que estão ilegais e são considerados traficantes de aves exóticas, porque se você tem uma ave exótica e ela é irregular, você vai ser considerado como um traficante, como um criminoso. Se você tem uma ave silvestre, pior ainda, tá? Então, mas é muito burocrático, dá muito trabalho. Não dá, você tem que encontrar uma pessoa e fazer o processo de legalização. Clica aí no botãozinho, né? Dá aí o nosso like, compartilha para que as redes sociais possam entregar esse conteúdo. A gente vai ter agora, até o final do mês, a primeira revista Criador Pro, que vai ser lançada, a primeira edição da revista Criador Pro, uma série de novidades, cursos técnicos, informação que assim está guardada a 7 chaves. Se você, por exemplo, quer viver eu não quero criar animais, mas eu gostaria de comercializar animais, né? Eu queria ter uma loja que vendesse animais. A loja precisa estar legalizada? Precisa ter o processo de legalização também junto aos órgãos ambientais para você vender animais silvestres exóticos, né? Você precisa ter a legalização. Mas hoje eu falei mais ou menos isso, né? Os mais criados no Brasil são a linha dos psitacídeos, a linha de aves, né, no caso, né? Das aves dos psitacídeos, os passeriniformes, os columbiformes, que são os pombos, e a linha de perdizes, fazões, galináceos, né? As aves exóticas aí são muito bem procuradas hoje no Brasil. Cateto, catia, animais exóticos para abate, não temos muitos não no Brasil, né? Somente tem o javali, mas aí o javali está com uma série de restrições, porque os criadores que conseguiram licença lá atrás deixaram escapar, foi para o meio ambiente, virou uma praga, ele acaba cruzando com o cateto, com o porco, virou uma praga, o tal do javali no Brasil. E aí esse é um dos problemas, foi uma boa pergunta aí, né? A questão, por exemplo, de você iniciar uma criação e depois você não saber o que fazer ou fazer de forma errada, é o que aconteceu com o javali, que as pessoas conseguiram as licenças para criar no Brasil para venda, para o abate, e não tiveram cuidados, ele escapou para a natureza e é uma praga hoje no Brasil, né? Nós temos a produção de avestruzes, que muita gente iniciou e também está aí meio abandonada. Alguns estados elas estão sendo soltas e já estão virando peste também. Nós temos a questão de outros animais que a gente está falando de psitacídeos. Imagina começar a fugir psitacídeo e ficar solto na natureza e começar a acabar com os psitacídeos nossos nativos daqui. Tá? Então, tem que ter uma série de entendimentos, né? A gente tem que entender que a criação de animais ela tem essa regulamentação para não virar uma bagunça no Brasil, para não ter problemas ambientais, não ter problemas de zoonose, nem ter problemas epidemiológicos de doença no Brasil, e para que não afete o nosso ecossistema e as espécies nativas. Então, por isso existe essa regulamentação e a obrigatoriedade de ter o controle na criação comercial dessas espécies no Brasil. Também na semana que vem começam as lives privadas dentro da plataforma Criador Pro. Se você não está, se inscreve, vai ter uma área de membros onde você vai poder assistir às lives exclusivas para quem a plataforma Criador Pro. Lembrando que a plataforma Criador Pro é gratuita, é só você clicar lá e entrar no plano gratuito, não precisa pagar nada, tem todo o acesso a todas essas lives e informações. E quem adquiriu o pacote Criador Pro, né, 4.0, com tudo, fique atento, porque o curso começa semana que vem, as aulas ao vivo começam semana que vem, as mentorias e os cursos técnicos começam semana que vem. Tem muita novidade aí para a próxima semana. Nós vamos ter uma série, quem nos acompanha nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook, vai ter todo dia, a gente vai estar colocando algum assunto, todo dia nós vamos fazer alguns vídeos ao vivo falando sobre alguns assuntos de extrema importância. Lembrando que a gente vai falar agora tudo, né? Mais essas coisas mais legais, falando sobre alimentação, sobre reprodução, dicas, né, de espécies, falando sobre algumas espécies que ninguém conhece, que são extremamente legais e muito legal para criar. Beleza? Então, agradeço do fundo do coração a presença de todos. Clica aí no botãozinho, né? Dá aí o nosso like, compartilha para que as redes sociais possam entregar esse conteúdo para mais gente.